Olá, boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. No Dia Mundial da Luta contra o Cancro, dedicamos o programa a esta doença. O que são mitos em relação ao cancro e o que é a realidade. Este é o tema principal desta tarde, mas há outros assuntos que vamos trazer aqui. O Sociedade Civil de hoje junta-se ao Dia Mundial de Luta contra o Cancro. Morrem 70 portugueses por dia vítimas de cancro. A Organização Mundial de Saúde prevê que cerca de 40% dos cancros podem ser prevenidos. Será a prevenção a grande arma contra o cancro? Qual o papel do doente na terapia? Que apoios são dados ao paciente e à família? Qual o ponto de situação da investigação? Mais à frente, avaliamos o seu coração no espaço Saúde. E ainda lhe damos a conhecer um projeto pioneiro de armações de óculos em bambu. Hoje, no Sociedade Civil. Vamos então conhecer um pouco melhor ao longo desta tarde esta doença, o cancro, e também perceber quais são as perspectivas de futuro em relação à evolução dela. Muito obrigada aos meus convidados desta tarde. Rosa Begonha, bem-vinda, é oncologista do IPO. Uma das ideias que se tem é que esta doença, o cancro, é uma doença dos países evoluídos, dos países desenvolvidos. É assim na realidade? Bom, é evidente que há um estilo de vida dos países desenvolvidos que favorece o desenvolvimento de determinados tipos de cancro, o tipo de alimentação, uma sociedade com muito stress, portanto com pouco exercício físico e, portanto, realmente há determinados fatores que são favorecedores do desenvolvimento de cancro nas sociedades desenvolvidas. Por outro lado, eu penso que isso também está muito relacionado com o facto de haver um diagnóstico mais precoce, um diagnóstico mais fácil e, portanto... O maior número de casos detectados e registados, é isso? Exato, e, portanto, são diagnosticados mais precocemente, as pessoas têm uma expectativa de vida mais longa nos países desenvolvidos, o que faz com que determinados cancros em que a incidência está relacionada com a idade se desenvolvam e se manifestem, e é evidente, portanto, que há um maior número de casos de determinados cancros relacionados com a idade. De qualquer maneira, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, a maior parte das mortes, o maior número de mortes, 55% das mortes, em relação ao cancro dá-se não nos países desenvolvidos, mas nos países menos desenvolvidos, precisamente. Bom, não tenho muito... Isso terá a ver com os tratamentos, é isso? Exato, provavelmente as pessoas têm menos acesso aos serviços de saúde e, logicamente, isso vai traduzir-se, portanto, numa maior mortalidade, portanto, pelas doenças oncológicas. Cristina Fonseca, bem-vinda, é a coordenadora do Departamento de Educação para a Saúde da Liga Portuguesa contra o Cancro e é responsável também, não é? Penso eu, pelas campanhas e pelos projetos de prevenção que a Liga faz, de prevenção do cancro e de promoção da saúde no norte do país. Queria começar por aí exatamente, por esse trabalho que vocês fazem junto das populações. O que é importante ou o que é que ao longo da vossa experiência têm sentido que é mais importante passar como mensagem em relação a esta doença? Acima de tudo, aquilo que fazemos hoje, por exemplo, e que é o mote da nossa campanha também para este dia 4 de fevereiro, que é a necessidade das populações perceberem que vale a pena falar sobre o cancro, estar informada sobre ele. Eu, quando comecei a trabalhar, há cerca de 13, 14 anos atrás, era comum nas regiões mais interiores do país, nomeadamente, haver ainda muito aquela ideia de que não vamos falar sobre o cancro. Aliás, qualquer abordagem nesse sentido seria recusada. E é só nessas populações? De uma forma geral, eu penso que as pessoas não gostam de falar da doença. Mas uma coisa é não gostar, outra coisa é recusar ativamente. Uma coisa é eu evitar, de facto, nem quero ouvir falar muito. Outra coisa é dizer manifestamente, não, porque só falar já atrai. Não ir fazer um exame porque o exame pode provocar. Este tipo de coisas acontecia há 13, 14, 20 anos atrás e hoje em dia acontece cada vez menos, fruto também das campanhas. De atrair a doença só pelo facto de falarem nela? É... Sim. A ideia do mal-malzinho, por exemplo, era um conceito muito curioso que aparecia. A ideia de que, por exemplo, fazer um rastreio... as pessoas não consideravam que fosse uma coisa positiva. Agora começam a fazê-lo, por isso é que as taxas de adesão também são tão altas, mas no início a ideia de fazer o rastreio era realmente ir mexer. E ao mexer encontrava, não é? Mas era quase como se o mexer provocasse.
mais do que uma detecção, algo que provocava. Que tipo de trabalho é que conseguiram fazer com essas populações no sentido de as tornar mais sensíveis aos rastreios e de elas participarem mais? Um trabalho de esclarecimento e um trabalho depois também de devolução de resultados, porque, por exemplo, quando se faz esta diferença entre o que é ser um país com alta incidência ou um país com alta mortalidade, isto é muito importante, porque as pessoas quando ouvem dizer o número de casos de cancro de mama detectados aumentou não sei quantos mil em Portugal, não é? As pessoas associam de imediato que a incidência é igual à mortalidade. E é preciso nós esclarecermos que não. Referir ou detectar um cancro atempadamente é, ou pode ser, a palavra-chave para curar ou tratar este cancro devidamente e a pessoa não chega realmente à mortalidade. Portanto, essa é a principal mensagem a passar sempre. Esta ideia de esclarecer, educar e, portanto, assim prevenir. Miguel Guimarães, bem-vindo, é presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, é especialista também em urologia. A nossa legislação é uma legislação preparada para proteger os doentes com cancro ou aqueles que passaram por essa doença? A nossa legislação é uma legislação preparada para proteger os doentes com cancro e para proteger todos os doentes. Se nós olharmos para a Constituição Portuguesa, verificamos que no que diz respeito à saúde, que o Estado português se obriga à proteção dos próprios doentes, à proteção da saúde dos próprios doentes e que lhes dá acesso a cuidados de saúde em igualdade de circunstâncias. Por isso é que nós temos um sistema em que, através dos nossos impostos, comparticipamos aquilo que é, enfim, o orçamento do Ministério da Saúde e o orçamento do Estado, de uma forma geral, e, portanto, quando precisamos ter acesso a cuidados de saúde, com cancro ou sem cancro, temos todos em igualdade de circunstâncias. Portanto, a nossa lei, de facto, prevê esta situação. Muitas vezes não é cumprida. Neste contexto de crise tem-se falado muito ultimamente precisamente disso, não é? Da dificuldade das pessoas, há quem se queixe de acesso aos tratamentos, aos medicamentos necessários, nomeadamente em relação ao cancro. Qual é a sua visão sobre isso? Na realidade, Portugal tem estado um bocado à deriva nessa matéria, sobretudo nos últimos 2 anos, no último ano e meio. Porque nós temos hospitais portugueses que, de facto, disponibilizam aquelas medicações, ditas medicações inovadoras, que são medicamentos importantes, não para curar o cancro. Em alguns casos até pode ser para curar algumas situações, como é o caso da hepatite C. Mas no caso do cancro, não para curar o cancro, mas para melhorar a qualidade de vida do doente e para prolongar essa qualidade de vida. E em Portugal tem acontecido que há hospitais que disponibilizam esses mesmos medicamentos em várias áreas, por exemplo, na área do cancro da próstata, enfim, e noutras áreas, e noutras situações não fazem, há outros hospitais que não fazem. Portanto, não há uma regra que se aplica a todos os hospitais neste momento. O que quer dizer que, nesse caso, os doentes podem ter mais ou menos sorte consoante o hospital onde estão? Os doentes podem ter mais ou menos sorte consoante os hospitais onde estão. Isso aconteceu só nos últimos 2 anos? Antes disso, o panorama era diferente? Antes disso, o panorama era diferente. Portanto, pode-se concluir que isso possa ter a ver com o momento em que estamos, de constrangimento financeiro? É sim, eu acho que isso tem a ver com uma certa desorientação naquilo que devem ser as regras que nesta matéria devem existir em Portugal. Elas existem, mas não são de todo em todo cumpridas. Quando um medicamento inovador chega a Portugal, nomeadamente estes medicamentos apenas de uso hospitalar, ele tem que passar por um estudo farmacoeconómico que é realizado pelo Infarmed. Primeiro aspecto, o Infarmed normalmente não cumpre os prazos para fazer o estudo farmacoeconómico. Mas mesmo nos casos em que o Infarmed faz o estudo farmacoeconómico, depois todos estes estudos têm que ser validados pelo Ministério da Saúde. E há fármacos que provavelmente não já há prazos têm... para essas validações? Há prazos para essas validações. Também pelo Ministério da Saúde? E também pelo Ministério da Saúde. Também não Aliás, são a partir do momento em que existe um estudo farmacoeconómico que diz que o fármaco tem um benefício útil para o doente e que pode ser utilizado, teoricamente o Ministério da Saúde não pode reter, enfim, administrativamente a utilização deste fármaco, porque está objetivamente a prejudicar os doentes. Isso quer dizer que os medicamentos mais recentes, os medicamentos mais novos para tratar estas doenças, não chegam às vezes aos nossos doentes oncológicos, é isso? Às vezes não chegam. Depois há hospitais que de facto disponibilizam os medicamentos, fazendo uma autorização especial de utilização do medicamento,
e as direções dos hospitais permitem que ele seja utilizado. É possível e há ser outros utilizado hospitais que não fazem. sem haver esse risco do Ministério da É Saúde? sempre possível fazer uma autorização especial de utilização do medicamento. É chamada AUE, é assim que se chama. Já vamos regressar. Tudo aponta que os números do cancro vão aumentar nas próximas décadas. Ele mata já 8 milhões de pessoas em todo o mundo, todos os anos. Que formas da doença existem e como é que a doença se previne? Vamos ver. O cancro é uma das principais causas de morte no mundo. 8 milhões de pessoas por ano são vítimas desta doença. O Dia Mundial de Luta contra o Cancro pretende provocar reflexão e ação à volta desta doença. Incentivar a prevenção, o rastreio, a atenção a sintomas irregulares, as terapias. No todo deste cenário, é crucial conhecer os fatores de risco e saber como os evitar. Como estão a ser tratados os danos psicológicos que a doença provoca. Os cuidados no dia-a-dia tornam-se essenciais na prevenção. A dieta alimentar, o exercício físico, a exposição solar, o tabaco, determinados vírus, a genética. Tudo conta para uma vida sem cancro. Neste dia de luta contra a doença oncológica, apelamos à reflexão individual e coletiva de como o nosso comportamento pode alterar os números densos das vítimas de cancro. Rosa Begonha, como é que este problema é sentido, nomeadamente no seu trabalho no IPO, por si, pelos seus colegas também de trabalho, a forma como os medicamentos chegam tão tarde por falta destes prazos não serem cumpridos pela Dr. Miguel? Ora bem, eu permita-me discordar, Sr. Dr. Miguel, mas na realidade aquilo que disse não corresponde completamente à realidade. Há realmente os chamados fármacos inovadores, cujo estudo farmacoeconómico realmente é um bocadinho demorado. O Infarmed provavelmente, enfim, não cumpre provavelmente os prazos estabelecidos. Isso não posso afirmar, quer dizer, eu não pertenço ao Infarmed e, não portanto, sabe. Não sei, não posso. O que é certo é que realmente também não pode desmentir aquilo que o Miguel disse. O que é certo é que realmente esses medicamentos inovadores são medicamentos que foram submetidos, evidentemente, a um estudo exaustivo, um estudo muito extenso, tem vários ensaios clínicos e o Infarmed tem que analisar isso tudo. E após esse estudo e após ser realmente, enfim, ter mostrado algum valor acrescentado em relação aos existentes, portanto, esse fármaco fica disponível para utilização. Passa ainda pelo crivo do Ministério da Saúde, não é? Quer dizer, ele tem que haver uma negociação, é evidente, com certeza do Ministério com os laboratórios, com a indústria farmacêutica, para o... Portanto, não sente dificuldade no acesso a estes medicamentos inovadores quando eles são necessários? Não temos sentido muita dificuldade. Isso porquê? Porque realmente nós podemos dispor desses fármacos através de uma autorização especial, mas ao contrário, se calhar, que o Dr. Miguel disse, se calhar os hospitais que utilizam medicamentos para os quais esse estudo farmacoeconómico não está completo, para o qual até a indústria farmacêutica não propôs ou não submeteu ao Infarmed, são utilizados às vezes em alguns hospitais, se calhar com critérios menos rigorosos do que o que seria desejável, porque eu que trabalho no IPO do Porto, portanto, toda a prescrição terapêutica é sujeita a protocolos de atuação bem estabelecidos. Esses protocolos não são extensíveis a todo o Serviço Nacional de Saúde, aos hospitais também? Não, os protocolos são individuais de cada instituição hospitalar. Portanto, nós temos protocolos de atuação. É evidente que quando existem, portanto, fármacos novos, nós, portanto, baseados nos ensaios clínicos que existem, mediante a tal autorização especial, e se acharmos que é uma mais-valia, se acharmos que o doente cumpre determinados critérios de inclusão para esse tipo de tratamentos, portanto, é evidente que fazemos e não privamos os doentes desse tipo de tratamentos. Agora, se calhar é preciso realmente frisar que esses tratamentos não são destituídos de efeitos adversos,
São medicamentos, portanto, para os quais os ensaios clínicos realmente demonstraram um aumento da sobrevida, uma taxa de resposta, mas ao contrário do que tem sido especulado, muitas vezes essas taxas de resposta são mínimas, esses aumentos da sobrevida traduzem-se em 1, 2, 3, 4, 5 meses e, portanto, é isso que é preciso que as pessoas, os doentes tenham essa consciência, os familiares tenham essa consciência e que os clínicos que têm menos experiência de tratamento das doenças oncológicas tenham também essa panorâmica, não é? E, portanto, essa ideia que há, que muitas vezes os hospitais não tornam acessível os doentes a essas medicações, é evidente que eu só posso falar pelo meu instituto, claro, que conheço, claro. E, portanto, no nosso instituto não há esse problema. E sempre que achamos que realmente o doente pode beneficiar de qualquer forma de um tratamento inovador, portanto, nós tornamos-lo disponível. Há realmente, e sobretudo no cancro da mama, há alguns medicamentos que não poderiam ser utilizados porque nem sequer foram submetidos, portanto, a esse estudo farmacoeconómico pelo Infarmed, que é essa a informação que nós temos lá. O que se passa, portanto, depois isso não dentro do Infarmed não sabe, não é? Já o disse. Cristina, quer acrescentar alguma coisa em relação a esta questão? Não, Miguel. Eu gostava de acrescentar duas pequenas coisas, se não for permitido. Primeiro, embora não existam protocolos exatamente iguais para todos os hospitais, há umas coisas que se chamam guidelines, que existem a nível internacional, que têm a ver com aquilo que se chama o estado da arte, têm a ver com as boas práticas e que normalmente são utilizados, nomeadamente pelos grupos oncológicos. Eu devo dizer lá para casa, para o doente, quer dizer, quando um determinado doente vai fazer, ou lhe é proposto fazer uma terapêutica inovadora, não é proposto pelo médico A ou B, é proposto por um grupo oncológico. Todos os grandes hospitais, como é o caso do IPO, do Hospital São João, do Hospital Santo António, etc., têm uma coisa que se chamam grupos oncológicos. E grupos oncológicos específicos. O grupo oncológico do cancro urológico, por exemplo, ou do cancro do pulmão, e por aí fora, do cancro intestinal. E esses grupos oncológicos, a canalizar a situação em que o doente está, se precisa ou não de fazer um determinado tipo de medicação para poder ter melhor qualidade de vida e para aumentar a sua sobrevida, é que o propõem à direção do hospital. Portanto, não é um médico qualquer que o faz. E estes exemplos existem nos nossos hospitais. Portanto, não é uma coisa dependente de um médico achar só que aquele doente deve fazer aquela medicação. É um grupo oncológico que vai já filtrar essa informação. E estamos a falar de pessoas altamente preparadas para exercer medicina nesta área. Portanto, existem guidelines a nível internacional. Quer dizer, não podemos dizer que um doente, por exemplo, no IPO, com cancro da próstata, numa fase já avançada, é tratado de forma diferente, ou deve ser tratado de forma diferente no IPO e no Hospital São João. Há guidelines para isso, podem ser seguidas ou não. São coisas completamente diferentes. Nem fazia muito sentido que assim fosse, não é? Não fazia muito sentido que se fosse atendida no Santo António, ou se fosse atendida no IPO, fosse atendida de maneira diferente, com a mesma doença. São guidelines, são normas de orientação. Nós temos que adaptar, portanto, à realidade de cada hospital e à realidade de cada doente. São orientações. Mas essas orientações, quando são adaptadas, vão ao ponto de um doente poder ser tratado de uma forma num hospital e de outra forma no outro? Nós temos protocolos no Instituto, temos protocolos, por exemplo, estou a falar do cancro da mama, que não são partilhados por outros hospitais, sem dúvida. Portanto, há umas normas gerais de orientação terapêutica, sem dúvida, mas, portanto, cada hospital tem, portanto, protocolos de tratamento que podem ser diferentes do hospital ali, basta atravessar a rua, portanto, sem dúvida. Essas normas, essas guidelines internacionais, são normas de orientações gerais. Então estamos a dizer, na prática, aos doentes, de uma forma geral, oncológicos em Portugal, que eles não têm direito ao mesmo tratamento? Não estamos a falar disso. A um tratamento semelhante, igual? Há tratamentos que podem variar na constituição dos fármacos, que podem variar de instituto para instituto. Portanto, por isso é que nós temos a nossa individualidade. Senão, não era preciso haver médicos, não era preciso, sim senhora, aplicávamos àquele doente a receita X e, portanto, era suficiente. E não é isso que acontece. Portanto, cada doente é um doente. É evidente, como eu digo, há normas de orientação que são gerais. Um doente num estadio determinado de uma doença oncológica,
Portanto, tem, enfim, umas orientações, mas temos que adaptar essas orientações a cada doente. Portanto, os doentes são todos diferentes, têm patologias, comorbilidades totalmente diferentes e, como tal, portanto, por isso é que existem oncologistas, por isso é que existem médicos que vão tratar, baseados, é evidente, em normas de tratamento internacionais, claro. Por isso é que nós partilhamos informações, vamos a inúmeros congressos, portanto, partilhamos trabalhos, ensaios clínicos, etc. Mas pode haver algumas variações, sem dúvida. Vamos avançar, vamos falar também de outras questões, porque não podemos ficar aqui toda a tarde nesta questão. Quer concluir alguma coisa, Miguel? Eu só queria dizer uma coisa para terminar. É assim, isto que a doutora diz é verdade, mas é preciso dizer que as guidelines já têm previsto a variação que existe nos doentes, nas patologias associadas, etc. E eu acho que uma coisa que tem que se seguir claramente é aquilo que são drogas de investigação, medicamentos que ainda estão em investigação e que podem ser usados a nível de determinados protocolos, e aquilo que são as medicações ditas inovadoras, que já foram aprovadas porque têm múltiplos estudos já feitos a nível internacional em que se sabe que são eficazes e já fazem parte dos tais guidelines. São coisas um bocadinho diferentes. Uma coisa é aquilo que já está aprovado, que está comprovado, que tem eficácia em determinado tipo de situações. Pode ser usado ou não ser usado, mas sabe-se que tem eficácia. Outra coisa é medicamentos que nós podemos utilizar, isso acontece, por exemplo, nos IPOs, naturalmente, e noutros grandes centros oncológicos, que são medicamentos que ainda estão em investigação, que se sabe que pode fazer bem, mas que estão a ser feitos ao abrigo de um determinado protocolo. São coisas completamente diferentes. Eu estava a falar da primeira, das medicações inovadoras já aprovadas em guidelines, etc. Vamos avançar e vamos tentar esclarecer as pessoas lá para casa o mais que pudermos. Quais são os tipos de cancro com maior incidência em Portugal? Ora bem, que necessitariam, portanto, de um rastreio, que é isso que está a falar, e é isso que eu penso que interessa para a população. Depois uma política própria, política de saúde, não é? Portanto, o conceito, o rastreio baseia-se num conceito simples, é que quanto mais precoce um determinado cancro mais precocemente for detectado, mais probabilidades tem de ter, portanto, de ter uma evolução mais favorável, portanto, de interrompermos de qualquer forma, portanto, a evolução natural da doença oncológica e, portanto, se o detectarmos precocemente, poderemos interromper essa evolução natural. E está mais que estabelecido que os cancros que beneficiam desse conceito, dessa noção, são o cancro coloretal, o cancro da mama e o cancro do colo do útero. E, portanto, são os mais rastreados em Portugal? Não são os mais rastreados, são os que têm indicações para se fazer o rastreio. Sim. Há outros em que esse rastreio, portanto, é mais controverso, nomeadamente o cancro da próstata, em que é muito controverso, portanto, este rastreio. Estamos a falar da população em geral, porque depois temos, e que segue esse rastreio, os exames que são efetuados nesse rastreio são perfeitamente estabelecidos. Estamos a falar, resumindo ou frisando, da população em geral. Depois há outros exames, ou outro tipo de rastreio, orientações mais rígidas, mais apertadas para os doentes que são considerados de risco de desenvolvimento de determinado tipo de cancro. Quais são os doentes que são considerados de risco? Como é que se chega a essas populações para as pessoas perceberem? Quer dizer, há realmente, por exemplo, o caso do cancro da próstata, em que não se propõe, em que é controverso fazer esse rastreio. Por exemplo, se trata de um doente que tem familiar direto, pai, irmão, com cancro da próstata, portanto, em idades precoces, por volta dos 50 anos, então vai seguir ou vai ter uma orientação diagnóstica diferente. Em relação, portanto, a todos os tipos de cancro da mama, há realmente indivíduos que são familiares e que são, portanto, portadores, digamos, portanto, em que se aconselha, em que é imperioso fazer um aconselhamento genético e, portanto, são portadores de determinados genes que lhes conferem um risco mais elevado de desenvolvimento de determinado tipo de cancros. O cancro coloretal, a polipose familiar, no cancro da mama, o breast cancer 1, o breast cancer 2, portanto, que são realmente mutações genéticas que os doentes têm e, portanto, que exigem determinado tipo de
de rastreio de orientações e que vai, evidentemente, definir, portanto, uma orientação terapêutica determinada, não é? Os que são mais específicos, portanto, para determinadas populações. Portanto, os rastreios que são feitos de uma forma geral à população é o do colo do útero. Que são aconselhados, cancro do colo do útero, da mama e colo retal. E esses são os 3 cancros de maior incidência em Portugal ou não? Que era a minha pergunta. Sim. O cancro coloretal são os cancros de maior incidência, portanto, no nosso país. São cancros que têm muito a ver com o estilo de vida, como dizia há pouco? Sim, portanto, tem a ver com o estilo de vida. Portanto, o cancro do colo do útero é um cancro facilmente detectável, facilmente rastreado e que, apesar de tudo, ainda existe, portanto, uma alta mortalidade e uma alta incidência de cancro do colo do útero. Da mesma forma, portanto, o cancro da mama e o cancro coloretal, portanto, que tem uma alta incidência, portanto, no nosso país. Se me permite, Eduardo, falta o pulmão, não é? Que é o dos mais incidentes, aliás, é o mais incidente em ambos os sexos. Estava mais dois. Relacionado, a próstata e a pele. E da próstata, é evidente, que já dissemos. O da pele, se excluirmos o melanoma, não é? Portanto, se tivermos os carcinomas, todos os cancros da pele juntos, não é? O pulmão, eu acho que é imperativo que nós o digamos, porque realmente está na cabeça das estatísticas a nível de cancro e porque esse sim tem muito a ver com o estilo de vida. Né? Sabemos que é um comportamento efetivo, que nós sabemos que já tem, lá está, uma consequência exata, que todos nós sabemos, está devidamente divulgado, amplamente divulgado, e, no entanto, continua a haver fumadores, continua a haver pessoas que se expõem ao fumo porque continuam a estar em ambientes de fumo, apesar da legislação apontar em contrário. Não é? Acho que é importante realmente falar nos cancros rastreáveis, mas também apelar para estes que têm mais a ver com os comportamentos, assim como o da pele, não é? Que todos nós sabemos que a radiação solar tem um efeito nefasto sobre a pele, as campanhas vão se sucedendo, ano após ano, a população está alerta e, no entanto, continua a recusar ter os comportamentos preventivos que poderiam, efetivamente, diminuir drasticamente estes números. Já vamos regressar, fazemos aqui uma pausa, mas continuamos a falar de saúde. Vamos saber como é que se tratam os problemas das válvulas cardíacas. O Ricardo Fontes Carvalho está connosco outra vez, cardiologista do Centro Hospitalar de Gaia. Hoje vamos falar do tratamento, vou tentar dizer, da estenose aórtica. Aórtica, é assim que se diz? É assim que se diz. Boa tarde, antes de mais. Não vamos só falar do tratamento da estenose aórtica, vamos tentar focar um bocadinho do tratamento de todas as doenças valvulares cardíacas. Então vamos conseguir explicar primeiro o que é isso das doenças valvulares cardíacas, vamos começar por aí. Eu ia pedir se nos podíamos, entretanto, ir mostrando a segunda imagem que temos. Mas eu vou primeiro dizer o que é a próxima imagem. O que é uma válvula cardíaca? Nós falamos já aqui várias vezes que uma das funções do coração é precisamente bombear o sangue para o resto do organismo, nomeadamente para a artéria aorta, que é a principal artéria. Ora, o nosso coração precisa que, uma vez que o sangue saindo, que não volte a refluir e voltar de volta para o coração. Então nós temos no nosso coração umas válvulas, isto é uma válvula real cardíaca. Que é uma válvula real? Já vamos falar, isto é uma prótese que quando as nossas válvulas ficam doentes, que nós vamos substituir. Então o que é que isto vai fazer? Vai permitir que o sangue passe neste sentido. Mas no outro já não volta, não há refluxo, exatamente, não é? Da mesma forma que na canalização também existem válvulas para regular o sentido do fluxo, aqui é a mesma coisa, para regular o sentido do sangue, do fluxo sanguíneo, nós também temos válvulas. Temos 4 válvulas no coração, 2 do lado esquerdo, uma delas é a válvula aórtica que falou, a outra é a válvula mitral, que está aqui. E depois temos outras 2 do lado direito, que são a válvula tricúspide e a válvula pulmonar. Portanto, são as válvulas cardíacas que nós temos. O que acontece muitas das vezes é que, sobretudo com o envelhecimento, que é a principal causa, digamos assim, de doença valvular cardíaca... As válvulas cansam-se. Exatamente. Assim como nós também envelhecemos, ficamos com rugas, etc., uma das coisas que acontece é que, com o passar dos anos, estas válvulas vão espessando, digamos assim, vão calcificando. Exatamente, estes folhetozinhos vão calcificando. E o que é que pode acontecer? Uma de 2 coisas. Ou elas ficam mais apertadas do que o normal, e isso é uma estenose
de uma válvula, a estenose aórtica. O fluxo sanguíneo diminui. Exatamente, a válvula fica espessada e não abre facilmente, não deixa passar facilmente o sangue. Isso é que é a estenose aórtica, a estenose da válvula aórtica. Ou então, outra coisa que pode acontecer é a válvula, ao ficar espessada, pode deixar refluir o sangue e causa uma espécie de um refluxo do sangue, que é aquilo que nós chamamos uma insuficiência, que pode ser da aorta, da válvula aórtica, ou da válvula mitral, etc. Qualquer uma das válvulas pode ter estenose ou insuficiência. E quando o sangue volta para trás, o que é que isso provoca? É assim, no fundo, o grande problema é quando nós não conseguimos, quando isto se torna severo, o coração impõe uma carga adicional de esforço ao coração. E o que faz é que, aqui vemos outra vez as válvulas cardíacas, sim, o que faz é que quando ela tem a insuficiência, a estenose, no fundo o organismo não recebe o sangue todo que devia receber. A insuficiência faz com que impõe uma carga adicional ao coração e o coração entra em insuficiência cardíaca, ou seja, não fica incapaz de responder às necessidades do organismo. Todas as nossas válvulas se deterioram da mesma maneira ou há algumas umas são mais sensíveis que outras? Exatamente, é mesmo isso. É? Exatamente. Geralmente as válvulas, sobretudo a aórtica que falou e a válvula mitral, são as que têm a maior tendência a deteriorar, sobretudo, lá está como disse, a estenose da válvula aórtica. Digamos que das doenças valvulares é essa que é agora mais frequente, sobretudo nas idades mais avançadas. E por causa disso, para responder a esses problemas, é que foram surgindo estes vários dispositivos de tratamento das válvulas, das doenças valvulares cardíacas. O que acontece é mais ou menos isto, acho que ajuda as pessoas a perceberem também. Isto é uma válvula aórtica normal, que abre normalmente. Aí está aberta e ali fechada, Exatamente. Não é? Abre e fecha normalmente. Numa estenose, a válvula, ela começa a ficar mais espessada e, ao ficar mais espessada, não passa tem tanta facilmente. elasticidade, não é? Não tem tanta elasticidade e há mesmo compromisso da passagem do fluxo. Do sangue. Do sangue não sai do coração. Como é que se tratam estas situações? Isso é uma questão muito interessante. Podemos pôr agora a imagem a seguir. O tratamento passa... Outra imagem, por favor. O tratamento passa precisamente por isto que nós estamos aqui a ver. Quando estas válvulas começam a deteriorar com a idade, o tratamento é trocar a válvula que nós temos por uma destas próteses biológicas. Nós temos dois tipos de próteses. Geralmente, isto tem que ser feito com cirurgia cardíaca, que é isto que nós vemos aqui. Tem que se abrir o externo do doente. Sim. E tem que se fazer uma cirurgia para tirar a válvula que lá está e colocar uma das outras. E geralmente podemos pôr uma de duas opções. Ou pomos uma válvula biológica, que é como esta ou como esta aqui, não é? Que está a ver que isto é feito com porco, uma válvula de porco, ou então... Pele de porco? Não, isto é mesmo uma válvula de um porco, que depois sofre uma série... Tirou-se a válvula do porco e vamos pô-la depois no Sofre uma série depois de tratamentos químicos para o organismo poder tolerar um corpo é semelhante à nossa, é? Exatamente. Costuma-se dizer que mata o teu porco e descobre o teu corpo. Pois porque, de facto, o porco é o animal que tem, em termos até de dimensões e tudo, uma paciência maior com os nossos humanos, com o humano. Mas, como eu estava a dizer, podemos pôr uma destas válvulas biológicas, não é? Que é estas que têm tecido biológico, ou então, em alternativa, o que nós podemos colocar é uma válvula mecânica. Está a ver? Isto é feito, é mesmo de metal, não é? Que tem abre e fecha os discos, não é? Para simular a função abrir, para deixar passar o sangue num sentido, e fechar para impedir a passagem do sangue no outro sentido, e isto vai permitir, de facto, o tratamento e a correção das tais estenoses ou insuficiências das válvulas. E quando é que se opta por uma ou por outra, Ricardo, ou é indiferente? Não, é uma questão muito pertinente, porque é um dilema muitas das vezes. Para o médico ou para o paciente? Geralmente é assim, quando nós temos para o médico ou para o paciente, quando nós temos duas opções é porque nenhuma é totalmente boa para o tratamento dos nossos doentes. E o que acontece aqui é muito isto, ou seja, nós, quando pomos uma válvula biológica, o doente não tem que fazer nenhum tratamento adicional, mas tem um risco, que é as válvulas biológicas têm risco de se deteriorarem também ao longo do tempo. Quais são as vantagens das válvulas mecânicas? Nunca deterioram, mas obriga que o doente faça uma medicação para pôr o sangue mais fluido. Precisa de fazer aquilo que a gente chama a hipocoagulação ou controlo de sangue, como os doentes sabem.
E isso às vezes há tipos de doentes que não é bom fazerem muito tempo hipocoagulação e geralmente nas pessoas mais velhas temos tendência a colocar as válvulas biológicas, nas mais novas temos tendência a colocar as válvulas mecânicas. São mais duradouras em princípio. Exatamente. As pessoas que estão mais jovens também aguentam melhor esses tratamentos. Exatamente. Tem a ver com isso. Exatamente. Há ainda uma terceira opção de tratamento que isto de que não facto passa por cirurgia, não é? é uma revolução, digamos assim, no tratamento das doenças das válvulas e que nós vemos aqui. Há bocado vimos que para colocar estas válvulas que aqui estão, nós temos que abrir o peito e substituir uma válvula por outra. O que nós temos agora a possibilidade é de, por cateterismo, ou seja, inserindo através da virilha um catéter como este, é um bocadinho mais longo, isto é só um exemplo, conseguimos ir até ao coração, progredindo ao longo da artéria aórtica, ir até ao coração, vai uma destas válvulas que aqui está, que como vê é muito semelhante àquelas que ali estão, só que estas têm uma vantagem, é que ela consegue ser inserida, colapsada, dentro deste catéter. Ela vai apertada, não é? Depois só abre lá dentro. Exatamente, vai colapsada, portanto entra pela virilha e depois, no local certo, onde deve ser dilatada, ela autoexpande. Qual é a grande vantagem? Para já nós utilizamos isto sobretudo naquelas pessoas que têm alto risco cirúrgico, não é? Pessoas que o risco da cirurgia é maior do que o potencial. Etc, não é? Porque a anestesia ali deve ser muito mais profunda do que para fazer este tratamento. É uma cirurgia invasiva, não é? É uma Sim. cirurgia de externo aberto. E há doentes que nós sabemos que não toleram este tipo de cirurgia, sobretudo nestas idades mais avançadas, que ainda por cima são aqueles doentes em que a doença é mais frequente. Então, esta técnica que nós temos agora, e que aqui Gaia até foi um dos pioneiros a nível europeu na implementação desta técnica, nós conseguimos colocar este tipo de válvulas pela virilha, sem necessitar até de uma anestesia, só precisa de uma anestesia local. E isso já se faz regularmente ou ainda é raro? Já se faz regularmente, só não se faz mais também por algumas limitações orçamentais, financeiras, económicas, porque é mais caro também. São mais em termos de caras, tratamento. claro, exatamente. Mas é um procedimento já hoje em dia que é rotineiro e que fazemos com muita frequência. Já me disse que este problema com as válvulas do coração acontece mais em pessoas com idade, portanto tem a ver com o desgaste normal, não é? Exatamente. Físico que nós temos, mas também acontece em pessoas jovens, também pode acontecer? Também acontece. Porquê? Por deficiência já de nascimento? É, exatamente. Geralmente, quando acontece nas pessoas jovens, é por problemas congénitos das válvulas, ou seja, válvulas que à nascença estão deformadas. E nessas situações mais novas, 30, 40 anos, lá está, a opção tem que ir muito para a colocação das tais válvulas mecânicas, das válvulas que são mais duradouras, porque nós sabemos que estas válvulas biológicas, ao fim de 15, 10, 15 anos, têm tendência a voltar a ter o mesmo problema, a degenerar novamente. E, portanto, quando temos esses doentes mais novos, exatamente, para evitar uma segunda intervenção, geralmente coloca-se estas válvulas mecânicas. Ricardo, muito obrigada. Obrigado. Aquilo que nos veio aqui ensinar hoje, ficamos todos a saber muito mais sobre válvulas cardíacas e sobre o porco também. Está bem. Muito obrigada. Vamos regressar à mesa, vamos conhecer agora o caso do Agostinho Cruz Branco, a quem foi diagnosticado há 3 anos um cancro na mama. Esta talvez seja uma das ideias feitas que nós temos, não é? O que muita gente tem, que o cancro da mama é um cancro só, especificamente das mulheres, e não é. Agostinho Cruz Branco, bem-vindo à Sociedade Civil. O Agostinho tem 64 anos agora, não é? E o seu caso foi diagnosticado há 3 anos, em 2011? Tinha 61 anos. Tinha 61 anos. Quer contar-nos como é que foi? Ora bem, eu estava na cama e deu-me que mexeu no mamilo. Deu-me que mexeu no mamilo e eu cocei e senti qualquer coisa que estava ali a mais. Que não pertencia ali. Apalpei o outro lado e não tinha nada. Sentiu, portanto, que uma mama estava diferente da outra? Exatamente. Tinha ali qualquer coisa que não estava correta. E até pedi à minha esposa, portanto, para ela ver. E dizia, isso não é nada, isso é uma espinheta, não é nada de grave. Mas eu, quer dizer, portanto, sou assim um bocadinho... Preocupado com a saúde, exatamente. E então, quer dizer, portanto, foi à minha médica de família. A minha médica de família também disse, isso em princípio não é nada e tal. Mas, pronto, está com isso na cabeça. Mas observou na altura? Observou, não, e mostrei, quer dizer, até mostrei.
Mas, quer dizer, portanto, a médica disse que se calhar que nem... É uma coisa tão pequenina que não, se calhar nem é nada. Mas pronto, mas para não estar a cismar nisto, o melhor também é fazer uma mamografia e uma ecografia mamária. E eu fui fazer isso. Portanto, fui até à Clínica do Dragão. E o médico, quer dizer, quando me esteve a fazer a ecografia, disse-me logo, quer dizer, portanto, isto em princípio é melhor fazer uma biópsia. Quando ele falou em fazer em biópsia, eu fiquei assim já um bocadinho com a cabeça à roda, não é? Como se costuma dizer. E pronto, lá fiz portanto, foi pedir o P1 à médica, lá fiz a biópsia. A biópsia, quer dizer, portanto, em geral, quer dizer, qualquer exame costuma demorar à volta de 5 dias, mais ou menos. Aquele, ao fim de 3 dias, estava-me a ligar para o telemóvel, que eu trabalhava agora no trabalho, mas eu trabalhava, em Passos Ferreira, estava a ligar-me a dizer que estava a biópsia estava pronta, os exames estavam prontos. Eu fiquei mais desconfiado ainda, não é? E então, quer dizer, eu liguei para a minha esposa para ela ver se ia buscar os exames para ir mostrar à minha médica de família. Pronto, chegou lá, quer dizer, então foi buscá-los, foi levá-los à médica e a médica deu lá uma notícia. Ainda lhe custa falar nisso, não é? Podemos voltar a falar mais daqui a um bocadinho, não tem problema nenhum. Podemos avançar com outras questões. Eu estava a dizer aqui que geralmente temos um bocadinho esta ideia, toda a gente tem um pouco esta ideia, ou pouca gente se lembra que os homens também podem ter cancro da mama. Há muitos casos em Portugal, têm alguma ideia? Ou são mesmo raros este tipo de situações? É uma situação rara. Portanto, o cancro da mama no homem é uma situação rara. E, portanto, familiares de homens com cancro da mama são realmente indivíduos de risco. Portanto, as mulheres familiares, portanto, são mulheres de risco. De homens que têm este tipo de cancro também. Claro. Exato. No caso do Agostinho, penso que não teria antecedentes neste tipo de doença, não é? Não tem. Não tem de homens nem de mulheres? Não. Quer dizer, tenho um irmão que morreu, quer dizer, mas foi com cancro nos pulmões. Sim. Mas conclusão, eu agora vou continuar, porque já passou. Portanto, então eram 4 horas, a minha esposa foi à médica, a médica disse portanto, que tinha um carcinoma, e a minha esposa, quando ligou mais 4 horas a chorar que eu tinha sido tratado no IPO. E foi tratado? Caiu-me tudo em cima da cabeça. Quer dizer, portanto, isso eu não quero que... Portanto, é uma sensação tão desagradável só saber, quer dizer, porque o nome cancro, quer dizer, pronto, eu já o falo mais à vontade, mas naquela altura o cancro, quer dizer, para mim era um nome que eu evitava de falar. É um bocadinho que a Cristiana dizia, que as pessoas evitam falar sequer na palavra, não é? Porque eu acho que é uma palavra muito agressiva, quer dizer, portanto... Mas teve que enfrentar a sua situação, exatamente. Não foi? E agora está a moral da história, e a partir de agora que a coisa começou, quer dizer, portanto, a ser diferente. E então eu comecei a ser vigiado, a ser tratado, ir a consultas ao IPO, e, quer dizer, portanto, passado talvez 2 meses, não é isso? Desde que eu detetei o papinho, até ser operado, demorou para aí 2 meses. 2 meses. Pronto, quer dizer, foi operado, quer dizer, portanto, correu tudo bem. Não fiz quimioterapia, não fiz radioterapia. Está só a fazer vigilância? Não, estou a fazer quimioterapia oral. Está a fazer quimioterapia oral? Só que depois, passado 1 ano, de eu andar lá em tratamentos, quer dizer, ainda ando, porque eu só acabo de ser vigiado no IPO só em 2016. Só passaram 2 anos. Exatamente. E então, quer dizer, portanto, passado 1 ano, apareceu-me uma senhora chamada Ercília Cardoso, que é a minha coordenadora, e que me veio pedir se eu era voluntário, se eu queria ser voluntário do Vencer e Viver. Porque o Vencer e Viver, portanto, quer dizer que isto é um movimento que é só dedicado às mulheres e aos homens, neste caso. Ao cancro da mama, não é? Ao cancro da mama. Ao combate ao cancro da mama. Que isto é, exatamente, é só o cancro da mama, o Vencer e Viver. Portanto, o Agostinho podia ter aqui um papel importante também no sentido de sensibilizar os homens para que este tipo de doença também lhes pode aparecer. E é exatamente o que eu estou a fazer. Portanto, essa senhora, em princípio, não estava com coisas de aceitar, mas depois foi para casa, pensei melhor e aceitei, vou aceitei. Pronto, já agradeço a essa grande senhora que se chama Desde quando é que pertence ao movimento, Agostinho? Cardoso, desde 2012. Desde 2012. Qual tem sido o seu trabalho no movimento? O meu trabalho, quer dizer, portanto, é apoiar outros doentes, quer dizer, portanto, com o meu problema. Quer dizer, coisa que eu não tive... Outros homens? Exatamente, só homens, claro que eu não vou, quer dizer, portanto, enquanto aparecem 100 mulheres, aparece um homem.
É 1%, quer dizer, portanto, que há de homens. Portanto, Mas já tem contactado com outras situações e outros casos semelhantes ao seu? Já há alguns. Desde que eu sou voluntário, talvez aí uns 12 que já me apareceram. E muitos não, quer dizer, muitos não, alguns não querem porque não aceitam. Por exemplo, eu aceito, estou aqui a dar a cara, quer dizer, não tenho problemas nenhuns, mas há muitos homens que não aceitam esta doença. Acham que esta doença é uma doença de mulheres e não de homens. Quer dizer, não, quando diz não aceitam, o que é que me está a dizer? Não, por exemplo, eu só vou dar apoio aos doentes quando, quer dizer, sou chamado. Quando as enfermeiras-chefas ou colegas até do movimento Vencer e Viver, quer dizer, portanto, sabem que há alguém, quer dizer, com cancro da mama e que foi operado, ligam-me, mas primeiro falo com o doente, se ele quer, quer dizer, portanto, claro. Que mas isso apoio. Acontece, quer sejam mulheres, quer sejam homens, mas há pessoas que não querem, não querem dar a cara. É uma doença difícil de encarar para os homens, Rosa, esta especialmente? Não tenho propriamente essa experiência. Realmente trabalhei com doentes com cancro da mama, homens e mulheres, e tive alguns casos e não me pareceu que fosse, digamos, mais difícil. Me aceitaram bem, mas é uma população, como eu digo, pequena e, portanto, não posso daí tirar grandes ilações. Há pouco dizia-me que este é um dos rastreios que se faz na população toda, mas na população feminina não se faz aos homens este rastreio? Não, exceto realmente, portanto, se houver na família homens com cancro, exato, homens com cancro da mama. Senão não se faz. Senão não se faz. Portanto, o rastreio neste momento é organizado e coordenado pela Liga Portuguesa contra o Cancro, sim, juntamente com o Ministério da Saúde e com as respectivas ARS. E, como dizíamos há bocadinho, também há guidelines em esse nível. E, portanto, neste momento, a nível mundial, está mais ou menos preconizado que deve ser feito para mulheres entre os 45 e os 69 anos, que sejam assintomáticas e, portanto, todas as pessoas, também uma mulher mais nova que tenha casos na família, pois com certeza será o próprio médico a sugerir que faça exames, mas não entra no Programa Nacional de Rastreio. Esse é para aquele intervalo de faixa etária que está preconizado a nível mundial. Tal como o cancro da mama, há outros em que a incidência seja mais masculina ou mais feminina, marcadamente? Eu penso que o cancro de laringe, por exemplo, que é marcadamente mais masculino, se bem que pode também ter interpretações devidas aos hábitos alimentares e mesmo fumadores, porque também historicamente falando, o homem é aquele que fuma desde mais cedo e que fuma durante mais anos. Parece-me que já não é bem assim, não é? Porque estamos na chamada fase 3 da epidemia do tabaco, em que o homem entra em fase planalto, aquilo que se ouve dizer muito, em que Não conheço essas fases. Não. Claramente é interessante porque se sabe, em relação ao tabagismo e ao hábito tabágico, fala-se em epidemia porque está estudado que existe um comportamento similar em qualquer tipo de continente, em qualquer tipo de sociedade. E isso é o drama neste momento para nós técnicos de saúde e aqueles que fazem prevenção ainda mais, porque sabemos que isto é assim, mas ainda não conseguimos perceber como é que se trava esta epidemia. Efetivamente, primeiro começam os homens, e os homens da classe baixa, depois passa a ser os homens indiscriminadamente da classe social e começam as mulheres também, depois os homens entram em planalto e as mulheres começam a aumentar e finalmente as mulheres vão entrar em planalto e os homens começam a descer o consumo. Isto acontece em todas as sociedades historicamente falando. E nós estamos em que fase então? Na terceira. Portanto, temos as mulheres a aumentar o consumo e temos os homens a entrar em fase de planalto. Se nós pensarmos que um cancro do pulmão demora de 15, 20 anos a constituir-se e, portanto, a aparecer, não é? Em termos de patologia, o que acontece em termos do cancro de laringe e do pulmão, portanto, todos os cancros têm a ver com o comportamento tabágico, o que pode acontecer é que, como houve sempre mais homens a fumar, são eles que aparecem primeiro com cancro de laringe. E estamos um pouco na dúvida se daqui a uns tempos não irão também aparecer mulheres com cancro de laringe. Se bem que, como dizia a doutora Rosa, terá a ver com as comorbilidades, por exemplo, do consumo Mas temos alcoólico. tipos de cancro que estão a regredir em termos da população que atingem em Portugal, e outros que estão a aumentar? Sim, sem dúvida que o cancro do pulmão ainda está a aumentar, evidentemente. Ainda está a aumentar. O cancro do pulmão está a aumentar. O cancro do pulmão está a aumentar. Há tipos de cancro que estejam a regredir? O cancro do colo. E da mortalidade, não é? Porque tudo tem a ver, o que regride é a mortalidade, porque a incidência até pode aumentar, por força dos diagnósticos que fazemos. Não confundimos tudo. Não é? Exato. Há mais casos, há cancros com mais casos a aparecerem, mas cuja mortalidade e outros diminui. com menos casos ou não? Uma coisa é o tratamento, a forma como nós tratamos depois a doença. Outra coisa é a prevenção. É a prevenção, exato. Se eu faço mais mamografias, se eu faço rastreio do cancro da mama, evidentemente vou descobrir mais casos de cancro de mama, porque vou ter aqui muitas mulheres que
que se calhar antes não iriam fazer o exame, mas como agora estão a ser chamadas, elas são convocadas. O conceito de rastreio E os casos são esse. detectados. E os casos Mas são a minha detectados pergunta e não era tratados. essa. A minha pergunta é se há tipos de cancro que estejam a regredir. A regredir, eu não tenho conhecimento. também não. Conheço, Aumentar, sim. Não? Todos a aumentar. Todos a Não aumentar. seja outros, propriamente a regredir. Porque o avanço científico vai nesse sentido. Nós cada vez os descobrimos mais cedo. O que conseguimos travar não é o aparecimento, mas sim a diminuir mortalidade. Isso é que é o grande sucesso, não é? É a nível dos tratamentos, Exato. percebermos... E ao nível da mortalidade e de travar a mortalidade, quais são as áreas de maior sucesso neste momento? Ou seja, onde é que isso é possível fazer com mais sucesso? Portanto, em relação a Mortalidade. tratamentos, Sim. E evitar a mortalidade pelo cancro. portanto, o que quero dizer é exatamente isso. Ao fazermos um rastreio, detectamos a fase o cancro numa fase mais precoce e, logicamente, o tratamento será mais eficaz, uma cirurgia mais conservadora, mais eficaz, portanto, não a doença localmente mais controlada, portanto não é uma doença avançada, não é uma doença metastática e, logicamente, portanto, a mortalidade diminui e diminui Em que bastante. cancros não é que ela tem diminuído? Que era a minha rastreios, pergunta. não Exato, De uma forma muito nos clara. que, sem dúvida, nos que são rastreados. Nos que são rastreados. Evidente. São aqueles onde A mama e o colo onde se uterino. consegue mais resultados. Miguel, não sei se quer acrescentar alguma coisa a isto. Vamos ver uma reportagem Não, assim. acho que sim, quer dizer, a questão é saber quando é que os cancros são curáveis, não é? Exato. Essa é que é a questão fundamental, não é? E, de facto, enfim, quanto mais E há detectados perspectivas para precocemente, isso? há alguns cancros que podem ser curáveis, como é o caso do cancro da pele. Sim, Exatamente. e temos Não é o caso curáveis do é o cancro testículo. No tumor testículo, testicular, que é eu um falo de tumor testículo, curável. a próstata, enfim, há alguns detectados precocemente podem claramente ser curáveis. Ser Há curáveis. outros, mesmo detectados precocemente, há muita dificuldade em os tratar, em curar, digamos assim. E Pode-se poderá tratar, haver mas não um curar. que daqui a uns anos seja totalmente evitável, que é o do colo do útero, não é? Se a vacina se revelar eficaz, nós neste momento estamos ainda em fase de, epidemiologicamente falando, não podemos garantir que vai acontecer, mas espera-se daqui a uns anos, conjugando a vacina com o exame citológico, que deixemos de ter, e então a ter sua um resposta número elevado. àquela pergunta, não é? Se vai haver um retrocesso, eventualmente sim, nós poderíamos estar a dizer isso em relação ao cancro do colo do útero, nomeadamente. Já vamos regressar. A equipa da Sociedade Civil esteve no Instituto Português de Oncologia do Porto. Vamos ver o que é o trabalho diário ali, nesta instituição, que está a fazer 40 anos. O Sociedade Civil visitou o IPO do Porto. Abriu portas em 1974 e recebe por ano 10.000 novos doentes. É membro da Organização Internacional de Investigação e Tratamento de Cancro e luta pelo aumento da acessibilidade de novos doentes ao serviço. Para a doutora Matilde Ribeiro, a humanização é uma chave fundamental. Doutora Matilde Ribeiro, quando eu perguntei que parte do IPO quer mostrar e de que é que quer falar, escolheu a humanização e aqui a zona da pele. Porquê? A zona da pele, porque é a zona que eu tenho o privilégio de coordenar. A humanização, porque de facto eu considero o IPO uma instituição hospitalar que está humanizada e que procura ter os seus cuidados o mais humanizados possível. Há alguns anos atrás a palavra cancro estava associada sempre à fatalidade. Neste momento isso não se passa e o doente com cancro é um doente crónico. O IPO procura adaptar a instituição às necessidades do doente, não tendo o doente que se adaptar ao hospital. Em que o doente que tem uma determinada doença sabe que todos os médicos que tratam essa doença estão num determinado espaço físico, tendo assim os serviços médicos secundarizados às clínicas. O quadro destes serviços pretende-se que seja o mais fixo possível, desde o pessoal administrativo ao pessoal da enfermagem e ao pessoal médico. Na sua perspectiva, portanto, a proximidade que vai coincidir na humanização pode ser basilar para um início, para um bom tratamento de um paciente oncológico? Eu penso que qualquer doente, e sobretudo o doente oncológico, o doente crónico, necessita ter confiança e de saber na instituição onde está a ser tratado, necessita sentir-se acarinhado, necessita saber que se precisar de alguma coisa tem onde recorrer. Isso é fundamental. A confiança depois vai também dar confiança no tratamento? Tudo isto vai ajudar.
Há uma preocupação também muito grande em darmos um bom suporte psicológico aos doentes. Todas as clínicas de patologia estão equipadas com consultas de psicologia para dar apoio àqueles doentes que mais necessitam. Da mesma forma, temos uma assistente social por clínica, que permite também dar algum apoio a certos doentes mais carenciados que necessitam de transporte, de outras coisas, de outro tipo de apoios. A par do tratamento está a investigação. O Centro de Investigação do IPO Porto foi criado em 2003 e integra cerca de 100 profissionais. O professor Dr. Laranja Pontes explica-nos a mais-valia da investigação in loco. Nós somos acreditados como um Comprehensive Cancer Center, quer dizer que tem investigação e tem assistência e outras vertentes todas na mesma instituição, e cada vez mais, neste momento, nas linhas gerais de investigação, mesmo de investigação básica, está muito associado cada vez mais a doentes. As novas perspectivas, por exemplo, da medicina a curto prazo, da oncologia, por exemplo, da oncologia, que são as novas drogas, vão ser muito baseadas, a sua administração já não vai ser uma decisão, não vai ser muito uma decisão clínica, vai ser uma decisão muito baseada em padrões de perfil genético dos próprios tumores. Isso implica que haja uma formação e uma articulação muito grande entre o laboratório e a clínica. Um local como o IPO é excelente para isso, porque nós temos 10 mil novos doentes, divididos pelas suas necessidades nas clínicas. Nós, em cada uma das nossas clínicas, nós podemos fazer ensaios para a indústria, para a academia, porque temos muitos casos, temos muitos doentes, temos muitos profissionais que são cada vez mais especialistas de áreas restritas. Em 2012, o IPO Porto participou em 162 ensaios clínicos e no ano de 2013 tornou-se membro fundador da Plataforma Oncológica do Porto, que junta várias instituições ligadas à saúde. Antes de mais, Rosa, parabéns, 40 anos, é uma bela data para comemorar. Vão comemorá-la também no IPO? Estes 40 anos? Não sabe? Não sabe. Estávamos a ver aqui um bocadinho daquilo que é o trabalho do IPO todos os dias. O que é mais complicado de gerir nesta doença, para quem trabalha com ela todos os dias? Se calhar o número de doentes que é muito variável, ou antes, o tipo de doentes que nós temos em cada consulta. Isso é que é o mais complicado de gerir, doentes que necessitam às vezes de muito mais atenção, porque a doença está numa fase avançada, portanto o doente está muito sintomático e precisa de muitos cuidados, cuidados psicológicos, cuidados de tratamento, e isso é que é um bocadinho difícil de gerir. Nós nunca podemos gerir, e estou-me a lembrar do cancro da mama, da consulta de cancro da mama, em que realmente é muito complicado nós gerirmos o nosso tempo, porque é muito variável aquilo que o doente necessita, o tempo que o doente necessita para cada consulta. Acho que se calhar isso é o mais complicado. Uma coisa é a consulta do especialista, do médico, outra coisa é depois toda a envolvente do doente, que é preciso trabalhar também, nomeadamente que é a nível psicológico, a nível do tipo de apoios, e a equipa não é multidisciplinar. A equipa é multidisciplinar, mas como eu digo, nós temos, portanto, doentes em várias fases da doença oncológica, portanto, doentes que estão em follow-up, doentes que estão em tratamento adjuvante, ou isto é, depois... Eu estou a falar porque sou oncologista médica, estou a falar de tratamentos de quimioterapia, de hormonoterapia. E temos doentes que estão a fazer tratamentos de quimioterapia ou hormonoterapia, mas já numa doença metastática. Portanto, esses doentes são todos diferentes, com necessidades diferentes, aspectos familiares, psicológicos, toda essa envolvência que é muito complicada. E é difícil dar-lhes a resposta adequada, muitas vezes. É isso, a resposta adequada a cada um deles. Sim, às vezes é muito complicado. É muito complicado porque, claro, temos
tempo limite de observação dos doentes. Os outros doentes não gostam de esperar, cria-se um bocadinho de conflito de interesses, porque, claro, não podemos perder 1, 2 horas com o doente quando o outro vai esperar e que também provavelmente até necessita de cuidados semelhantes e, portanto, isso se calhar é o problema mais difícil numa instituição que tem uma organização exemplar e em que realmente é muito fácil de trabalhar, que é o nosso Instituto. Cristiana, a Liga, que papel tem aqui? Eu posso ter aqui. A Liga, desde sempre, e o IPO faz 40 anos, a Liga faz 50, portanto tem muito a ver justamente com isto, não é? A Liga no Porto, no Regional do Norte, surge antes do IPO e ajuda a construir esta casa e caminhamos sempre um bocadinho de mãos dadas. Vamos sempre ajudando naquilo que é necessário. Nos primeiros tempos, com certeza que ajudamos à construção da própria casa IPO. Entretanto, fomos ajudando, enquanto a casa se ia construindo, fomos albergando ali alguns serviços. Neste momento, felizmente, o IPO já é uma instituição autónoma que trabalha na perfeição, como diz a doutora Rosa, e, portanto, nós acabamos por nos dedicar a outras áreas. O rastreio é uma delas, a psico-oncologia é outra, porque muitas vezes eu acho que esta questão, realmente o cancro é muito falada como uma doença biológica, e de facto é, não é? Afeta o corpo, cai-nos a casa completamente quando nos assola, mas depois tem implicações do ponto de vista psicológico e social que não podemos de todo descurar. E neste momento eu acho que a Liga, o grande papel da Liga é... Do ponto de vista psicológico são talvez mais fáceis de perceber essas consequências. Do ponto de vista social estamos a falar de que tipo de consequências? Estamos a falar, por exemplo, de agregados familiares que podem ter muita dificuldade em subsistir. Porque imaginemos que é o homem que tem um cancro, se estiver em idade ativa de trabalho, poderá ter que deixar de trabalhar, porventura. Se tivermos a esposa que trabalha também, ela pode ficar afetada porque vai acompanhar o marido aos tratamentos, ela própria tem que faltar. Se tiver filhos pequenos, pode ter alguma dificuldade de gestão familiar. Ao contrário, se for ela a ficar doente, e isto também é um mito da nossa sociedade, que a mulher é o bastião da casa, muitas vezes é difícil gerir um agregado familiar quando é a mulher que está doente, o homem fica um bocadinho também sem grande chão por onde se movimentar. Repare, estamos numa sociedade neste momento... Vocês aí conseguem dar algum tipo de apoio às pessoas? Eu acho que, por exemplo, o apoio do voluntariado, e falamos já do grupo específico do Vencer e Viver, mas o corpo do voluntariado da Liga, que são cerca de 400 pessoas, tem um papel muito importante nisto, porque, por hipótese, na questão do cancro pediátrico, porque é daqueles que nós às vezes não falamos tanto, mas que acaba por ser, do ponto de vista do agregado familiar, dos que mais efeitos têm. Muitas vezes, na pediatria, no PISA Pediatria, está a criança internada e está o pai e a mãe a apoiar aquela criança, né? E nem um nem outro conseguem afastar-se muito porque sentem que têm ali o seu filho em risco, não é? E muitas vezes a figura do voluntário é aquele que ajuda efetivamente, porque diz, podem ir, estejam sossegados, vão só um bocadinho, tenham algum tempo para vocês, nós ficamos com o vosso filho. E há de facto ali uma relação muito estreita que se cria. Para além da questão do voluntariado, a questão da ação social, nós ajudamos também muitas vezes, quer em apoio financeiro, em alguns casos, quando nós sabemos que os doentes têm dificuldades sérias e, portanto, e esses casos são depois direcionados para o serviço de voluntariado, porque depois temos lá técnicos que podem ajudar, como no caso da psicologia, porque de alguns anos esta parte temos também o serviço de psico-oncologia a funcionar gratuitamente na Liga Portuguesa contra o Cancro, quer para apoio a doentes, quer aos familiares dos doentes. Agostinho, quando soube da sua doença, para além do susto que foi, do impacto que recebeu, que implicações é que isso teve na sua vida? Ora bem, a minha vida, quer dizer, portanto, mudou um bocado, porque, pronto, isto é uma doença que não afeta só, quer dizer, portanto, o doente, no caso... Mas a família muito também, não é? A doença... O Agostinho estava a trabalhar? Estava. Nessa altura. Deixou de trabalhar, não? Ora bem, deixei para ser operado, mas depois continuei na mesma a trabalhar. Continua a trabalhar? Agora é que não trabalho, mas depois, quer dizer, ainda trabalhei 2 anos, mais ou menos. Deixei de trabalhar o ano passado. E o impacto na família? Como é que ele o impacto na família, se é que consegue ter noção disso, uma vez que era o Agostinho que era o doente? Tenho noção, quer dizer, porque nestes casos a família sofre mais, ou tanto ou mais do que nós. Porque eu tenho, por exemplo, a minha esposa, e quando falo na esposa, quer dizer, tanto... É difícil, não é? Tem filhos também, Agostinho? Tenho 2 filhos. Já eram grandes quando... Já eram grandes, não é? Já tinha 60... 30 e tal anos. Tenho 3 netos. Tenho 2 gêmeos e portanto, todos eles sentiram isso? O caso da minha esposa, portanto, é que
por vezes, quer dizer, portanto, eu quando saí do hospital, quando andava na rua, quer dizer, portanto, os meus amigos, os meus familiares sabiam aquilo que me tinha acontecido e eles, quer dizer, perguntavam quem é que estava doente, se era eu ou se era ela. Porque ela, quer dizer, portanto, acho que estava mais doente do que eu. E é por isso que eu digo, quer dizer, que nesta parte, da parte das doenças oncológicas, a família também sofre bastante. Mas não teve, assim, digamos, nenhuma dificuldade maior, como se referia aqui, como falava há pouco a Cristiana, nomeadamente em relação a questões de emprego, etc. Não é? Conseguiu recuperar a sua atividade profissional e ainda trabalhou durante algum tempo. Exatamente. Trabalhei, quer dizer, e deixei de trabalhar, não foi por causa da doença que tenho. Deixei de trabalhar porque, quer dizer, portanto, como eu disse, tenho 2 netos gêmeos e são prematuros e, quer dizer, portanto, fiquei em casa que é para ajudar a minha esposa a olhar para eles. E, de resto, quer dizer, portanto, aliás, eu sinto-me bem, quer dizer, portanto, para mim, o cancro é passado. Conseguiu recuperar, digamos assim, o seu equilíbrio e a sua vida. Eu mesmo até me admiro a mim próprio, quer dizer, portanto, como é que eu consegui, quer dizer, portanto, dar o salto por cima, porque, quer dizer, quando eu recebi a notícia, pronto, é como eu digo, quer dizer, portanto, eu já morri, já acabei, já nunca mais, quer dizer, soube quem era. Mas foi um erro muito, foi um pensamento muito diferente, quer dizer, eu pensei de uma maneira e depois reagi de outra. Porque, quer dizer, aquelas primeiras semanas, aqueles primeiros dias... percebeu que só havia uma forma que era saltar, não é? Não dava para passar por baixo. Aquilo era meu e eu tinha que ser, quer dizer, quer dizer, e esta coisa do ser voluntário também me faz muito bem. Quer dizer, eu faço bem aos doentes, que vou visitar, que lhe vou dar apoio, mas também sente que está a dar um pouco da sua experiência, não é? E do seu ânimo. Não, e faz bem ao doente, quer dizer, que eu sinto que ele faz, que fica bem. E, quer dizer, portanto, então eu, quando vou visitar um doente, faço questão de ir numa hora em que esteja lá os familiares, volta às 2h30, 3 horas, que é para estar lá os familiares, que é para eles também, quer dizer, portanto, sentirem que, afinal de contas, que o cancro não é assim tão difícil como... Porque o cancro hoje, segundo dizem, quer dizer, que não é uma doença mortal, mas sim uma doença crónica. Podemos falar nisso já, Miguel, que o cancro é uma doença crónica, não? Ou é dar um passo maior que a perna? Realmente já se fala muito disso. Não, mas antes disso, deixe-me dar os parabéns à doutora Rosa Begonha pelos 40 anos do IPO, que, enfim, que são os mesmos anos da democracia portuguesa, que agora, no dia 25 de abril, faz 40 anos e, portanto, eu tenho que aproveitar esta oportunidade para dar os parabéns ao IPO, de uma forma geral, na pessoa da doutora Rosa. É assim, de facto, um dos objetivos que tem sido mais ou menos conseguido é tornar, de facto, o cancro numa doença crónica. Nem sempre é possível, enfim, mas é possível em muitos casos. Muitas vezes a gente não consegue, de facto, curar o cancro, mas consegue controlar o crescimento do cancro. Ou seja, o cancro para de evoluir e, portanto, a pessoa consegue ter, de facto, uma vida completamente normal e, provavelmente, vai acabar por morrer de outra coisa qualquer, de um infarto agudo do miocárdio, enfim, ou de um acidente vascular cerebral, que ainda continuam a ser as situações que mais matam em Portugal. Agora, esta questão que aqui o Sr. Agostinho Branco está a falar e que me parece que é importante, é a forma como as pessoas vencem o cancro. As pessoas têm medo da palavra cancro, como disse há pouco e muito bem, e uma das coisas que nós temos que evoluir, voltando atrás, eu estou a falar da medicina em si, a medicina cada vez é mais desumanizada. Note-se bem, quer dizer, esta é uma das grandes reformas que Portugal vai ter que fazer, quer dizer, os médicos, concretamente, os enfermeiros, mas especialmente os médicos, enfim, eu como presidente aqui do Norte da Ordem dos Médicos tenho que falar nisso, têm que olhar mais para os doentes. Ou seja, a relação médico-doente tem que ser mais próxima. Temos que dar mais atenção aos doentes, temos que conversar mais com os doentes. E, na realidade, o sistema está a ficar de tal maneira formatado em que há cada vez um maior distanciamento entre os médicos e os doentes. Eu acho que os doentes sentem isso. Não me parece que a responsabilidade seja só do médico. Não é só do médico. O médico está ali, tem 20 anos para ver numa manhã, tem o computador à frente para escrever, tem os exames para ver e depois está ali. E depois o doente sente uma certa distância do médico e os médicos às vezes confessam isto. Eu tenho falado com muitos colegas nas visitas nos hospitais e nos centros de saúde. De facto, uma das queixas maiores que os médicos têm é que precisavam de mais tempo para estarem com os doentes, para conversarem com os doentes, para tratarem de facto os doentes como pessoas. Porque eu acho que esta é a questão fundamental. E nesse aspecto, a questão que há bocado levantaram do voluntariado é muito importante. Haver de facto pessoas que se voluntariam para ajudar, para conversar com os doentes,
para ajudarem, no fundo, enfim, todos os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, a explicar algumas situações, a contarem algumas vivências pessoais que eventualmente tiveram, etc, etc. Isto tem um valor inestimável para todos os doentes. Sobretudo neste tipo de patologias que mais afligem os doentes. Que de qualquer maneira, só para terminar, estamos mesmo a fechar, que de qualquer maneira é um bocadinho incompreensível porque é que nós nos assustamos tanto com o cancro e não nos assustamos com as outras tais doenças que matam ainda mais, não é? O infarto de miocárdio, etc. O que é que há aqui de ligação com o cancro que assusta tanto em relação a outras doenças que são mais mortais? O cancro tem um estigma muito grande, não é? E realmente está muito relacionado, ainda há aquela relação, o doente relaciona cancro com morte. Com a morte que vai acontecendo, não é? Morte continuada. Morte continuada. Não, ele sente que a morte é breve, quer dizer, o cancro é igual à morte, mas vai-se apercebendo realmente ao longo dos tratamentos a que vai sendo submetido que realmente depois é uma morte um bocadinho lenta. São tratamentos muito agressivos, muito mutilantes, perturbam muito a autoestima, é o cancro da mama, é o cancro, portanto, visível, da cabeça e pescoço, todos aqueles cancros em que há realmente uma perturbação muito grande da imagem corporal. E, por sua vez, portanto, cirurgias muito mutilantes, morte, tratamentos, portanto, que levam a muito sofrimento, efeitos laterais. É tudo isso que está associado a esta ideia da palavra, não é? Exato, ao aspecto familiar, que já aqui foi bem focado. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que o IPO tem realmente, é um hospital muito humanizado, é um hospital que se preocupa muito com a qualidade de vida dos doentes, dos seus familiares. Há uma preocupação muito grande com os doentes. Haja mais tempo então para lhes dedicar, que é aquilo que eu percebi na Rosa e no Miguel também. Muito obrigada aos quatro. Vamos avançar. Vamos conhecer agora os Blue Glasses, um conceito de óculos que o Marco Santos trouxe para Portugal e que dá os primeiros passos no sucesso. Eu só queria dar aqui uma explicação. Olá, Marco Santos. Bem-vindo. Olá, boa tarde. O Marco é de onde? Sou de natural de Oliveira das Meias, mas estou a trabalhar e a residir em São João da Madeira. Em São João da Madeira. E a sua atividade profissional não tem nada a ver com este seu negócio empreendedor agora, pois não? Exatamente. Isto foi um pouco contra aquilo que eu fazia antes. Não é contra, mas eu... O que é que o Marco fazia? Qual era a sua atividade profissional? É assim, eu tenho uma empresa de trading em que negocio com louças de cozinha. Já há uns 5 anos. Sim. Entretanto, há 2 anos para cá, introduzi também uns equipamentos elétricos, ou seja, nada a ver com o mundo da ótica, nem a ver diretamente com o bambu. E de repente introduziu em Portugal uns óculos que são totalmente originais, não é? Quer explicar-nos que óculos são estes? Sim, ora bem, isto são óculos fabricados em bambu. Porquê é que são originais? Porque cá em Portugal e em grande parte da Europa ainda não existe nenhuma marca que tenha os óculos fabricados inteiramente em bambu. Em madeira já existe, inclusive em Portugal, mas o bambu tem umas características ligeiramente diferentes, na minha opinião até superiores. Então, eu, quando vi a primeira vez uns óculos, nas minhas investigações pela internet, por acaso vi... Descobrimos assim, foi? Foi na internet? Foi, por acaso foi por um acaso, porque eu tenho pode-se chamar um hobby, em que eu gosto de ver as novidades que existem no mercado, o que é que se faz de novo. Coisas novas que vão saindo, coisas novas, principalmente também ligadas à ecologia. E então, quando vi isto, juntou tudo. Juntou a ecologia, juntou a novidade, juntou algo que eu por acaso também gosto, e acho que cada vez os homens também gostam mais, não é só as senhoras, que são os adereços. Não é? E então, pronto. E então, percebeu que não havia óculos de bambu em Portugal e resolveu criar os primeiros, foi isso? Exatamente, que resolvi criar uma marca própria, a Bu. Bu vem do bambu? Vem do bambu, exatamente. Não quis complicar muito, pois a Bu prima pela simplicidade. Sinceramente, desde o nome até tudo que gira à volta da Bu, queremos que seja o mais simples possível. Anúncio... Exatamente, isto foi um vídeo de apresentação. Sim, foi um vídeo de apresentação
em que, por acaso, aqui gostei de mostrar que os óculos tanto podem dar para uma pessoa que está com um estilo mais descontraído, como quem está, por exemplo, de fato e gravata. Sim. Dá para ambos os casos. Ou seja, foi isso que eu quis mostrar. Neste vídeo. Sim. São óculos que podem ser usados em qualquer situação. Em qualquer situação, qualquer idade. Qualquer roupa. Exatamente. E com qualquer idade. Exatamente. E então, e como é que fez para começar a produzir os seus óculos? Ora bem, isto foi quando? Foi há quanto tempo já? É assim, isto foi lançado no passado dia 15 de dezembro. Ah, então são muito recentes. É muito recente mesmo, é mesmo muito recente. Posso pegar neles? Pode, força. Eles são muito levezinhos. É uma característica que eles têm, que são muito, muito leves, são muito confortáveis. Muito bem. Muito bem, fica muito bem. E tem 4 tons, não é? Diferentes? Tem 3 tons diferentes. Tem o bambu natural, que são estes aqui. Tem o bambu... Estes são os que aparecem na menina ali, não é? Exatamente. Mais claros. Este é o bambu castanho escuro, que é por acaso, este modelo é o que aparece no manequim. E depois também em preto. E então, e qual foi a dificuldade para montar um negócio? Ora bem... Teve que importar o bambu, como é que fez? É o seguinte, primeiro começou só com uma ideia, não é? Sim. Entretanto comecei a amadurecer a ideia, vi o potencial que tinha o bambu na aplicação, neste caso dos óculos, criei a marca, investiguei qual seria a melhor forma de me fornecer, sim, ou seja, sim. um fornecedor de confiança, um fornecedor com a qualidade que eu exijo na minha marca. E a partir daí, quando tive tudo delineado e tudo com contrapeso e medida, decidi lançar a marca. Quem lhe desenhou os óculos? Foi o Marco? Não, os óculos já existem nestes formatos. São formatos até um pouco ainda generalistas, confesso. Sim. Porque... Ainda só tem um formato, basicamente, não é? Tem 6 formatos. E depois cada formato tem 3 cores. Estes são todos formatos diferentes? São. Estes são quadrados, estes não. Exatamente. Tem toda a razão. Pois estes aqui são os mais bonitos porque estes são espelhados. Exatamente. Depois também tem, por exemplo, este modelo, tem um modelo um pouquinho mais quadrado. Então lançou-os em dezembro e já está a vendê-los? Sim. Está a vendê-los como? Nas lojas ou está a vendê-los através da internet? Para já o lançamento foi só online. No dia 15 de dezembro lancei online no site, não é? Exatamente, venda online. Entretanto, porque o meu objetivo inicial era dar a conhecer a marca. E eu penso que tenho cumprido essa parte, isto porque... no mês e meio já tive bastantes contactos desde a imprensa, até o vosso convite, que eu agradeço bastante. Sim, nós aqui também apresentamos exemplos de empreendedorismo e é o caso deste seu negócio, não é? Eu penso que sim. Deixou de fazer o que fazia antes? Não. Continua a fazer. Porquê? Porque é muito recente ainda e primeiro quero perceber se se a marca funciona, não é? Sem dúvida. Está a trabalhar sozinho ou já tem gente a trabalhar consigo? Para já estou a trabalhar sozinho, conto com a colaboração é de 2 grandes amigos que me ajudam, um no website, que fez o website e trata da manutenção do website, e um que trata de tudo que tem a ver com a imagem, com tudo que tem a ver com o design da marca. São essas 2 pessoas que me têm... É muito importante essa parte? É importantíssimo porque... Não trouxe os azuis? Não trouxe os azuis que estão ali, tem ali uns azuis, não é? Realmente, por acaso não trouxe, mas é assim, aqueles azuis que ali estão são realmente o único modelo que eu tenho em madeira e não em bambu. Também tem 2 modelos em madeira, não é? Exatamente, também tenho introduzido modelos em madeira para dar um pouco de cor à coleção. Vou ser honesto. Mas aposto preferencialmente, não dizendo que os de madeira não são também ecológicos e também não têm vantagens. Uma caixinha de bambu? A caixa, por acaso, é em madeira, por causa de uma questão de custo final. Era possível vir em caixas de bambu, mas para uma questão de custo final, preferi que fossem em madeira. Mas sim, vêm todos em caixa de madeira. E tem chovido encomendas? Felizmente sim. Apesar de ser muito recente e estarmos numa altura ainda que não apetece comprar óculos de sol, não é? Os óculos de sol usam-se todo ano? Usam sim, senhora. E acho que é bastante importante que também haja essa mentalidade. Mas diga-me uma coisa, Marco, como é que convence as pessoas a comprar óculos de bambu em vez de os comprar em massa ou em madeira, por exemplo, que também existem? Qual é a vantagem?
É assim, Ou é só porque são bonitos, digamos assim, pela própria textura do bambu? Não é só por causa disso. Sinceramente, eu acho que na minha marca Abu, eu vou querer fazer uma intervenção ainda um pouco mais profunda. Ou seja, eu não quero só que as pessoas gastem os óculos bonitos e comprem. Eu quero que as pessoas saibam que vão estar a comprar um produto que é ecológico, que é feito num material sustentável e que é nestes pequenos gestos do dia-a-dia que as pessoas também podem mostrar a sua alma ecológica. Exatamente. Estamos mesmo no final, assim, muito rapidamente, Marco, para o empreendedor que está a começar, que conselho deixaria para outros empreendedores jovens como o Marco, que queiram também ter uma ideia diferente e avançar com o negócio? É assim, dou toda a força, com os pés sempre assentes no chão. Nunca dar passos maiores que as pernas, como se costuma dizer, mas arriscar. Arriscar devagarinho, mas arriscar. Não se deixarem ficar, não cruzarem os braços, não usarem o tema crise como uma desculpa, mas sim como uma motivação. Muito bem. Muito obrigada, eu espero que corra tudo bem. Aos Buglasses e ao Marco também. Obrigada por ter estado no Sociedade Civil. Vamos agora dar uma vista de olhos ao que vai acontecer nos próximos dias. Coisas organizadas pelos parceiros do Sociedade Civil. Até já. Teresa Amado, uma das principais especialistas na obra de Fernão Lopes, é homenageada amanhã no Centro Nacional de Cultura às 18h30. A professora Teresa Amado, docente da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e investigadora do Centro de Estudos Comparatistas, será homenageada por familiares, amigos e personalidades nacionais como Guilherme de Oliveira Martins, Manuel Amado e João Dionísio. Como fotografar o silêncio? Como fotografar o velado? Omnipresente e invisível, ilegal, irresistente à sanção, a violência doméstica é um destes casos. Poucos assuntos podiam ser menos atraentes e mais destituídos de glamour e de fotogenia como as pessoas vítimas de violência. A cumplicidade das imagens de Walter Vinagre dizem uma só coisa: olha e age, se puderes. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima promove esta apresentação que tem o objetivo de retratar o universo das vítimas de crime em Portugal. A exposição estará patente até 6 de fevereiro no Instituto Português do Desporto e Juventude de Braga. Com uma origem comum à caligrafia chinesa, a caligrafia japonesa evoluiu de modo próprio. Mais do que um meio de comunicação, o Shodo, SHO significa caligrafia e DO quer dizer caminho, continua a cativar. Por isso, o Museu do Oriente organiza uma oficina de caligrafia japonesa na tarde do dia 5 de fevereiro. Estão abertas as inscrições. Que importa a fúria do mar? É o livro que vai estar no centro das atenções da comunidade de leitores da Sociedade Portuguesa de Autores. A comunidade reúne-se informalmente para ler em voz alta e partilhar experiências de leituras e de vida. Desta vez, é este o romance que une os leitores que vão passar por uma viagem com destino ao campo de concentração do Tarrafal. A autora da obra, Ana Margarida de Carvalho, estará presente na sessão que se realiza às 18h30, amanhã, no Auditório Frederico de Freitas, em Lisboa. E amanhã é também o Dia Nacional de Alerta para a Alienação Parental. Vamos saber agora nas respostas dos parceiros o que é que este dia representa e o trabalho que a Associação pela Igualdade Parental e Direitos dos Filhos está a fazer. Olá, Margarida Meireles, bem-vinda à Sociedade Civil, faz parte desta associação, a Associação Portuguesa pela Igualdade Parental e Direitos dos Filhos. Esta associação tem já uns aninhos, não é? Quer contar-nos um bocadinho a história desta associação, porque ela tem uma história? Sim, esta associação já existe desde 2009 e, portanto, o seu principal objetivo é
ajudar pais e mães que se encontram em situação de separação e divórcio e, consequentemente, em situações de conflito, seja só conjugal, parental e de conflito, nomeadamente em relação aos filhos, exatamente, não é? Que é sobretudo sim, isso que vocês trabalham. Parental, sim, exatamente. E a associação surge precisamente por causa disso, porque sentiu necessidade ou havia espaço aqui para um trabalho que não estava a ser feito? Sim, a associação é composta por voluntários, muitos deles vivem... A maior parte dos voluntários que acompanham a nossa associação vivem ou já viveram processos como pais de divórcio, outros como filhos, e, portanto, todos nós temos uma pequena experiência. Neste Dia Nacional de Alerta para a Alienação Parental, o que é que se quer, sobretudo, fazer passar como mensagem? É assim, pela primeira vez vamos assinalar o Dia de Alerta para a Alienação Parental, amanhã, dia 5 de fevereiro, e tem uma certa simbologia ligada a este dia, porque está ligada à morte de um dos nossos associados. Penso que é talvez uma das histórias mais graves. Conhecidas, não é? De situações deste género. Sim. Portanto, foi no dia 5 de fevereiro de 2011 e esta iniciativa surge... Mas talvez valha a pena explicar essa história para as pessoas perceberem. Sim, o Cláudio Mendes era nosso associado. Sim. E foi das suas visitas à sua filha que foi assassinado. Por desentendimentos familiares, exatamente, não é? Sim. Ele estava a exercer o seu direito e o direito da sua filha em conviver com o pai, não é? Mas, infelizmente, não aconteceu essa tragédia. E, portanto, este dia é um bocadinho também em memória dele, não é? Exatamente, em memória dele e não só. E sobretudo para consciencializar a comunidade e os profissionais de que esta é uma temática, é um problema que existe e que, infelizmente, tem ganho cada vez mais... tem vindo em crescendo, não é? Como é que vocês vão comemorá-lo? Tem iniciativas em vários locais, é? Sim, iniciativas em todo o país, desde Évora, Coimbra, Lisboa e Faro. E vai ser através da passagem de um documentário e também com documentário debate. Português? Em Évora, porque cada cidade vai ter tem iniciativas diferentes. Exato. Se eu puder então especificar, em Évora vai ser passada o documentário A Morte Inventada e vai contar com a presença do Dr. Carlos Falcão, psicólogo. Vai também... Vão falar sobre estas temáticas, não é? Exatamente. Também vai estar uma exposição sobre alienação parental e vai ser no Salão Nobre da Câmara Municipal de Évora. Em Coimbra vai haver a exposição do documentário Indizível, a alienação parental em Portugal. O debate vai contar com a presença da doutora Maria de Fátima Gonçalves, que é Presidente da CPCJ de Coimbra, e com a doutora Maria Inês Leitão, psicóloga. E depois, em Lisboa? Em Lisboa temos também a exibição do mesmo documentário, o Indizível, e a apresentação da revista digital, a Alienação Parental, vai ser feita pela jurista Sandra Inês Feitor e vai ser na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Falta o Porto. Falta o Porto. No Porto também temos a exibição do documentário, o Indizível, seguido de debate, e todas estas atividades, à exceção de Évora, que é às 17h30, as restantes são todas às 18 horas. Portanto, quem quiser saber mais sobre estas matérias, ou discutir estas questões, ou tiver dúvidas, queira colocar também a alguns especialistas e técnicos que vão passar aí por esses espaços, em Évora, em Coimbra, em Lisboa e no Porto, podem fazê-lo nestes dias amanhã, não é? Sempre a partir das 6h30 da tarde. Das 18 horas. 6 da tarde? Sim. Em Évora às 7h30? 17h30, sim. Às 5h30, peço desculpa da tarde. Estou a confundir, estou a criar mais confusão em vez de simplificar. Margarida, muito rapidamente, que tipo de apoio é que vocês conseguem dar aos pais que têm este tipo de dificuldades no dia a dia, que estão a lidar com estas situações às vezes dramáticas? Fundamentalmente nós temos os nossos grupos de mútua ajuda, que existem em todas as cidades. Existe em Évora, Coimbra, em Lisboa existe tudo de Lisboa, Almada e Estoril, e existe no Porto e também em Faro. Os grupos de mútua ajuda são constituídos por pais e mães que partilham experiências, estratégias para lidar com o conflito, e também há uma criação de redes de apoio quando
consultar depois profissionais mais qualificados e preparados para tratar esse tipo de comportamentos. Têm um site também, não têm? Temos um site, sim. Onde as pessoas que quiserem mais informação podem consultar. Podem consultar. E Têm podem lá os nossos ligar-se a guias. esses grupos se quiserem? Podem ligar-se a esses grupos. Esses grupos funcionam quinzenalmente. Em todas as cidades é idêntico. Funcionam quinzenalmente sempre. E as pessoas podem inscrever-se através do site? Não é necessário inscrição. No próprio site está a morada dos grupos. E as sessões, quando é que acontecem? E quando é que acontecem as sessões. E basta aparecer e serão bem-vindos. Muito obrigada, Margarida Meireles, por ter vindo à Sociedade Muito Civil obrigada. falar-nos do vosso trabalho e também do Dia Nacional da Alerta para a Alienação Parental, que vai ser celebrado amanhã. Amanhã nós vamos regressar para falar das praxes académicas. Elas são um dos grandes debates nacionais do momento. Vamos analisar estas práticas também no Sociedade Civil. Não perca, porque Sociedade Civil somos todos nós. Até amanhã.